Olá, si que nos acompanha neste momento, muito bom dia. Obrigada por me receber na sua casa. Estamos no programa Manhã Viva e vamos aqui hoje fazer companhia nesta uma horinha. Hoje, no nosso programa Manhã Viva, estão aqui connosco as irmãs de São Camilo, que com o seu carisma único dedicam-se a servir os enfermos e os mais necessitados, promovendo não só a saúde física, mas também o bem-estar espiritual. Tenho aqui comigo a irmã Maria do Carmo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E a irmã Cleia. Obrigada. Bem-vinda ao nosso programa. Hoje vamos então falar sobre este carisma, qual a sua missão, também aqui em terras portuguesas, e vamos conhecer um bocadinho mais desta riqueza que é a nossa igreja, que é um grande jardim, e esta é uma das flores deste belíssimo jardim que é a nossa igreja. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos iniciar esta manhã com um momento de oração que eu convido as irmãs a orientarem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração do meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Clementíssimo Jesus, amante das almas, peço-vos pela agonia do vosso Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Camilo, Santa Josefina e Beato Padre Tessa, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero convidar as irmãs a sentarem-se na nossa salinha de estar. Fiquem à vontade, estão em casa. Obrigada. E nós agora vamos para a nossa rubrica Saúde e Bem-Estar. Até já! E estamos então aqui na nossa rubrica Bem-Estar e Saúde e Bem-Estar e temos aqui comigo a Inês Alvim, doula cristã, educadora perinatal e CAM. Bem-vinda! Obrigada, é sempre um prazer voltar. A Inês já esteve aqui connosco em outros programas, já é uma presença, acredito que habitual aqui do nosso programa, mas hoje vamos falar sobre parto, não é, Inês? Sobre parto normal e parto natural. Não é a mesma coisa, pois não? Não é a mesma coisa. Muitas vezes ouvimos, talvez, os dois termos para significar o mesmo, não é? Mas eles são diferentes. O parto normal é o típico parto vaginal, não é? Sim. Que pode ser intervencionado, portanto pode ter recurso a intervenções médicas, quer seja ventosa, indução, epidural. Fórceps? Sim, fórceps. Portanto, tudo o que é uma intervenção no parto. O parto natural é aquele que desenrola naturalmente sem qualquer intervenção. Sim. Muitas vezes já ouvimos as pessoas a usar ambos os termos para um parto vaginal, mas é importante perceber que podemos ter um parto vaginal natural ou normal. E o natural não carece de epidural. Exatamente, sim. É mesmo a natureza a trabalhar por ela própria, exatamente. Quais são os principais benefícios de um parto normal e natural? Sim, então vou englobá-los, está bem? Sim, como sendo força. um parto vaginal. Há vários benefícios, vou apenas enumerar alguns. Por exemplo, para a mãe, o parto vaginal é benéfico porque tem uma recuperação mais rápida, também não sendo uma cirurgia, acarreta necessariamente menos riscos para ela própria e também aumenta esta vinculação com o seu bebê, sim, para além de aumentar as taxas de amamentação.
Para o bebê também tem bastantes benefícios ao passar pelo canal vaginal, que é apertado, que foi pensado por Deus ser apertado. Porquê? Porque comprime a zona torácica do bebê e, portanto, todo o líquido que ele tem nos pulmões vai ser expelido, passando pela vagina da mulher. Também tem benefícios porque ele entra em contacto com a microbiota da mãe, portanto, é essencial para a imunidade, e muitos outros também, como a vinculação, etc. Quais são os maiores medos das mulheres com que vais lidando? Sim. Olha, atualmente as mulheres têm certamente vários medos, não é? Principalmente porque ouvem muitas histórias de partos. O acesso à informação é muito maior também. É muito maior, sim. Então, muitas delas podem ter até algum receio da dor, do desfecho, como é que vai correr, não é? Também do apoio que vão ter no seu parto. Mas eu diria que, como muitas mulheres ou têm experiências traumáticas anteriores ou ouvem outros relatos de parto que não são muito positivos, ficam sempre com alguma ansiedade. Mas também é essencial desmistificar e perceber que o parto é um evento natural e fisiológico. E único, cada um é um. Sim, exatamente. Seja primeiro, segundo, terceiro, quarto. Exatamente. Filho, cada experiência é diferente porque cada bebê é diferente. Exatamente. Portanto, sim. Como é que tu ajudas as mulheres e também os pais, não é? A lidarem com estes sentimentos de medo? Sim. Então, eu sou doula, não é? Sou também educadora perinatal, portanto eu acompanho desde a gravidez, o parto ao pós-parto, e nós sabemos que uma doula, há estudos científicos que comprovam a nossa presença, que aumenta bastante as taxas de satisfação materna com o seu próprio parto. Reduzimos também o pedido de analgesia epidural das mães, porque utilizamos métodos não farmacológicos de alívio da dor. Também menos intervenções médicas. Portanto, tem aqui bastantes benefícios a nossa presença, e com apoio e informação, essencialmente, porque à medida que vamos desconstruindo os medos, as ansiedades e aquilo que se ouve, naturalmente que elas sentem-se mais tranquilas com este momento tão bonito que é conhecer e ver o filho, não é? Inês, eu estava aqui a pensar no que ias falando e eu tenho uma avó que já faleceu, ela era parteira. E, no fundo, a doula é uma evolução dos tempos antigos, digamos assim, em que nos tempos antigos haviam as parteiras que acompanhavam as mulheres grávidas, que as ajudavam no parto. Sim, podemos dizer assim, eu costumo dizer que Nossa Senhora foi a primeira doula, porque quando soube que a sua prima Isabel estava grávida, meteu-se ao serviço, não é? E lá foi servi-la e acompanhou. Nós sabemos agora que, ao contrário de antigamente, as parteiras não tinham nenhuma formação, não é? Eu não sou a enfermeira parteira. Claro. Eu acompanho as grávidas, quer em parto hospitalar, quer em parto em casa, mas sempre também com uma equipa de enfermeiras parteiras. Exatamente, sim. Inês, a doula, nós pensamos assim, a doula é só para a mãe, mas também acompanha o pai. Sim, certo? Exatamente. Ou seja, eu sempre também digo aos meus casais que eu não substituo o pai, nem o pai vai me substituir a mim. Nós somos uma equipa aos três, não é? E é muito importante também para a mãe que o pai esteja bem preparado, não é? Para saber dar este suporte, e o pai também saber como ajudá-la e como estar lá para ela, não é? E este bebê é fruto do amor dos dois, então não faz nenhum sentido que no momento em que também vão conhecer o seu bebê ele não esteja. Então, sim, a doula é da família, como eu costumo dizer. E, portanto, acompanho também o pai e a mãe e o bebê, depois também na amamentação. E nós vamos continuar com a nossa rubrica aqui na segunda parte do nosso programa, que ainda estamos na primeira, mas isto aqui é só um cheirinho daquilo que nós vamos conversar. Então, fique atento e fique connosco. E agora vamos voltar para a nossa conversa sobre as Irmãs de São Camilo. Até já. Estamos aqui hoje no nosso programa para falar sobre as Irmãs de São Camilo. Mas antes de falarmos da congregação, gostaríamos de saber o que é que vos levou a escolher as Irmãs de São Camilo, um bocadinho da história da vossa vocação. A Irmã Maria do Carmo e depois a Irmã Glenda. Força. Eu desde pequena me lembro de sentir essa inclinação para a vida espiritual. E no meio de 4 irmãos, foi assim um pouco difícil a aceitação do pai e da mãe para sair muito novinha. Saí aos 13 anos, fui numa comunidade
cerca de 24 quilômetros de casa. Mas sempre desde o primeiro instante me senti bem acolhida, foi a segunda família. Sim. Ali cresci, com amor, com afeto, não faltando, não deixando também o afeto de família, que é natural que temos e que levamos dentro de nós. O dom da vida é muito importante. E agradecer esse grande dom que Deus nos deu e que é uma entrega daquilo que Ele mesmo nos deu, a vida nossa, a oferecer a Ele. A mãe também ajudava na nossa aldeia, uma parteira. E tinha também, de vez em quando, vontade de acompanhá-la nessas atividades. Mas sempre dizia que era muito menor, muito pequena. E depois, entrando na congregação das Filhas de São Camilo, foi essa dedicação ao doente, a explicação que nos davam que tínhamos obras também na África, em países de missão. E eu desejava assistir a curar os doentes com lepra. Então, me ofereci um pedido por escrito à Amada Geral, que gostaria de ir ou na África ou na Índia, onde tínhamos obras com leprosos. Até hoje nunca fui. A primeira me formei na Itália, porque desejei ir para as missões, então fomos na Itália para entrar com o primeiro contato com essa intergeracionalidade, não com outras jovens dessas nações. Sim. Então, nosso noviciado tínhamos polaca, tínhamos africanas da América Latina, de 3, Peru, Argentina e nós do Brasil, indianas. Então, depois da profissão, estive numa casa de São Camilo, na terra de São Camilo de Leles, o protetor dos doentes. Dali, depois de 3 anos, fui fazer enfermagem. Fiz a enfermagem em Roma, na nossa escola universitária, que é uma filial da Agostinho Gemelli. Fiz o curso e me diplomei e trabalhei num reparto de medicina homem e mulher, são 60 posto-leito. Dali, a Amada Geral me chamou, depois de 2 anos, olha, partirás para a África Branca, vai na Hungria. Então, parti para a Hungria. E foi a língua mais difícil até hoje que eu ouvi. Tentei aprender, mas só o básico. Não conseguia. É uma língua que não tem o latim, não tem o grego. Não tem uma base, é muito difícil. É tudo decorar. Então, sei palavras soltas, Ave Maria, alguma oração assim. Depois, fui convidada para vir em Portugal, porque tinha uma irmã africana que não conseguia aprender o português. Como a língua francesa e italiano, o português não conseguia para trabalhar com os idosos. Na altura tínhamos 54 idosos, agora temos 70. A casa foi ampliada. Então vim para Portugal e implementar o sistema de qualidade, que eu tinha feito a formação também na Itália. E estou nesta casa estive 15 anos. Depois vim para Fátima para uma nova obra aqui a domicílio e também atividade no santuário. Estive cá como enfermeira e depois como superiora também da comunidade. Em um segundo momento, no 2022, regressei a Lamego, onde temos essa IPSS como superiora da comunidade e da instituição diretora técnica. Coração missionário. Irmã Cleide. Então, a minha vocação começou ainda, era muito jovem também, não tinha muita experiência, não? Então, assim, para não ir muito longe, eu pensava assim de ir em São João del Rei, que ali é mais próximo da minha cidade, não? Só que as minhas primas, como moravam ali, procuraram saber como que era, não? E elas encontraram naquela época só de clausuras, monjas. Sim. Meus pais não aceitaram, não? Falaram, não, para a clausura você não vai, porque quando vai, sabe que não pode voltar, nem para ir para a família, só vai para visitar quando morre, né? Ele falou para morrer, quando morreu não vale a pena voltar, né? Então, não aceitaram. Então, ficou naquilo, não? Então, pô de dúvida, porque não sabemos ainda o que queremos da vida, né? Muito jovem. Então, assim, depois, quando eu cheguei próprio nos 15 anos, depois eu já fiz a crisma. E tem uma irmã da nossa congregação das Filhas de São Camilo, que mora ali perto da casa dos meus pais, morava. E eu via ela, só que assim, estava em São Paulo, não? A nossa formação ali seria em São Paulo. Então, assim, um pouco longe, parecia para mim, não? Parecia muito distante. Então, assim, ficou aquilo, eu falei, eu não sei quando que eu vou, porque eu não sabia outra orientação, não? Então, era aquelas ou era monja, mas... Porque eu não tinha distinção entre mosteiro e vida ativa, não sabia bem distinguir. Então, assim, para mim parecia tudo igual.
Mas como meus pais bloqueou, falou que não era para ir, então também. Não fui. Eu falei, então vou tentar ir com a irmã que é da minha cidade. Fui para São Paulo. Não, São Paulo não. Comecei primeiro em Cruzília, onde que comecei próprio meu caminho. Ali nós temos um hospital ali bem grande. Então também dali eu já comecei a ver um pouco se era a minha vocação. Não, o hospital é nosso ali na Cruzília. E assim, na verdade, aquilo que eu queria, na verdade, antes disso, mais jovem, não pensava de cuidar de doente, assim, porque eu tinha um pouco de medo de sangue. É uma coisa que para mim me parecia uma coisa impossível para mim, não? Mas, na verdade, quando eu estava em casa ainda, queria ser polícia. Então, foi duas coisas assim. Ou era ser freira ou polícia. E depois eu falei com os meus pais, eu vou ser polícia. E eles, não. Então, eu acho que rezaram tanto que eu virei freira, não? Acho que rezaram tanto para que não fosse policial. Sim, sim. E nisso também, o jovem ainda não se sabe o que é ainda, né? Com essa idade, né? Que não tem muita experiência da vocação ainda, está em discernimento, não? Mas tá bem, depois disso eu falei, então eu vou experimentar com as irmãs filhas de São Camilo e vamos ver, não? Aí fui nessa etapa que eu fui para Cruzília como aspirante para fazer uma experiência, para ver se gosta. E ali também nós já estava ali vivendo tudo aquilo que as irmãs viviam, não? Nos hospitais, como que era a vida de oração. Então eu fiquei um pouco observando. Depois dali, fiquei um tempo ali, ainda estudava também, eu era aspirante, mas estudava fora. Não? Com os jovens. Então, tinha uma vida assim, para dizer, não é que fechada, né? Mas saía para estudar, porque eu não tinha terminado a escola ainda, estava estudando. Nisso dali que eu fui para São Paulo. Daí dali São Paulo, que eu terminei também a minha formação, terminei a escola ali também, a escola primária, tudo, a secundária. E dali que eu fiz toda a minha formação, fui para Atibaia, também terminei ali o noviciado e postulante. E depois disso que eu fui para a Itália com 24 anos na época, em 2012. Então, fiquei 10 anos e meio na Itália. E agora em Portugal tem 2 anos e pouco. Pouco tempo. Então já tem um pouco fora do Brasil também. Mas assim, para mim foi uma experiência bonita, não para dizer que Deus age na gente mesmo quando não queremos. É verdade. Então até quando eu fui para a Itália e algumas irmãs às vezes comentavam, não, eu queria para a Itália. Eu falava, eu não, eu vou se me mandam por obediência. Aí eu próprio não tinha na minha cabeça que eu ia tão longe assim, não ia. Depois chegou a madre nossa, a madre geral, que já morreu, a madre Laura, e me convidou se queria ir para a Itália. Ela foi em visita canônica, que vão cada 6 anos. E nessa época deu a madre ali. E nisso eu já senti uma coisa. Falei, se a gente fizesse uma experiência na Itália, não? Cheguei lá, a madre me convida para ir para a Itália. E nisso é que eu fui para a Itália, não? Para dizer que era duas coisas importantes que queria na minha vida, que não queria e queria. Que depois Deus agiu sem, às vezes, eu querer, mas me impulsionou a fazer isso, não? Sim. Então, primeiro era ser polícia, depois fui para ser freira, ainda cuida de doente. Depois não pensava de ir tão longe na Itália, só se fosse mesmo falar assim, você vai, por obediência, né, forte, assim. Depois, nisso, a madre me falou e tranquilamente eu aceitei também nesse sentido. Então, foi assim, livre vontade, não é que eu fiquei com aquele medo, mas depois né? Sim. Porque você vai para um outro país, né? Não sabe que coisa vai ver, é diferente a cultura, não é alguma coisa diferente. Sim. Mas então, assim, quando nós deixamos Deus agir em nossa vida, eu acho que nós abrimos a porta do nosso coração, Deus pode agir, não? O Espírito age em nós. É verdade, e Deus capacita-nos, não é? Sim. Então, ali fizemos também a experiência, estudamos, não? A parte profissional na Itália, teologia, tudo. E depois que a madre também eu estava na Itália sempre 10 anos e meio ali, depois me convidou para ir para Lamego primeiro. Fiquei ali em Lamego 9 meses. E dali uma outra irmã daqui ia ser transferida. Aí eu vim para cá, no lugar dela. Uhum. Aí foi assim, o caminho nosso. Sim, depois vamos contando a história. Qual a história por trás das Irmãs de São Camilo? Atrás da nossa história tem a história de um grande santo, São Camilo de Lelis. Um santo, como estamos também no ano da misericórdia, um santo que viveu a misericórdia na própria pele. Nasceu no ano 1550, dia 5 de maio, de uma mãe com quase 63 anos. Uhum. O pai era um soldado e durante a gravidez teve um sonho onde que viu este menino com uma bandeira, com uma cruz vermelha e um bando de crianças com o mesmo símbolo. Então ela achou que aquele sonho era um aviso de que a criança era a época das perseguições religiosas, sim. Que a criança ia ser um chefe de bandido. Ficou com aquele sofrimento interior, comentou com as amigas da aldeia de Buquiânico, dessa cidadezinha, desse povoado, e a Madonna Camila se chamava. Foi um menino sempre muito vivaz, e ali
foi para a banda da vida do pai, que era as armas. A mãe perdeu logo cedo, com 9 anos. E depois disso, perdeu o pai numa das idas em guerra. O pai faleceu. Ele, nessas guerras, feriu um pé. Foi uma das causas da conversão dele. Essa ferida abria e fechava. Numa travessia de mar, que naquela época não tinha os aviões, não é de hoje. A nave estava para afundar quando ele fez um juramento que se ele se salvasse ia ser capuchinho. Então, se salvou, a barca não afundou, foi procurar os capuchinhos, mas logo depois também esqueceu-se disso, da promessa que tinha feito. E naquele período não teve guerras, ele não pôde arrolar-se para ir para a guerra. Para não morrer de fome, com um amigo foi mendigar na porta de uma igreja. São Camilo tinha 2,20 metros de altura, cerca de 2,20 metros. Passou ali um senhor que estava construindo um convento para os capuchinhos e quando viu ele pedir esmola, falou: você é cheio de saúde alta, venha trabalhar como carregador da carriola do material de construção. E levou ele nesse mosteiro, nesse convento dos capuchinhos. Ali ele trabalhou, quando terminou o convento, ficou muito amigo desses frades, pediu para entrar, entrou, era conhecido como Frei Humilde. Ah, que bonito. Mas o saio, a roupa deles era uma roupa muito grossa, daquela época, de 1500 e pouco, então como chama, esfregar-se sobre o pé e abriu novamente essa ferida. Ele por 3 vezes foi mandado embora por causa da ferida no pé. Até que a última vez ele falou: eu vou, mas eu quero... Como eu prometi a Deus que eu queria fazer-me frade, então me escrevem que eu não posso seguir mais, não é minha má vontade. Então deram uma coisa escrita, ele saiu. Entretanto, conheceu São Felipe Neri, em Roma. Santa Alegria. Santo da Alegria, foi o seu confessor. Sim. Camilo confessava-se diariamente. Um santo a confessar-se com outro. Sim, sim. Quando ele não tinha estudo, porque foi um bocadinho na escola, não tinha estudo, então começou a querer afundar, porque via que os doentes eram muito maltratados na época. E viu uns homens que tratavam bem assim dos doentes, mas entretanto ele teve uma experiência. A ferida sarou, ele saiu, voltou para a terra dele, nesse convento também dos frades, foi levar mantimentos dos frades para San Giovanni Rotondo, onde depois viveu o padre São Pio da Pietrelcina. Foi lá levar esses mantimentos e no dia seguinte era o dia da Nossa Senhora das Candeias. Ele participou da cerimônia. Um frade, no anoitecer, foi debaixo de uma vinha, falou com ele, conversou com ele, falou que era a altura dele começar a pensar na alma, etc. E ele aquilo foi remoendo dentro, a cavalo de volta, levando outros mantimentos que se trocavam. Um convento que tinha, trocava com outro produto. Estava passando para, chama-se Vale do Inferno. Estava passando por este vale quando ele entrou em si com grande dor do seu caminho de pecador, de grande jogador de cartas, chegou quase a perder a vida em duelo, porque já não tinha mais dinheiro. Se arrependeu, não mais mundo, bateu seu peito, levantou e voltou à sua vida de fé, de piedade e de serviço aos enfermos. Onde volta em Roma, funda esse pequeno grupo com 5 homens que serviam melhor os doentes, começou a tratar com mais humanidade os doentes. Naquela época, o doente ou se confessava ou não recebia assistência. Ele falou: não, primeiro o doente tem que ser lavado, posto numa cama limpa, só depois ele vai ter condições de se confessar e ver a sua parte também espiritual. Não é? Foi um revolucionário da parte assistencial. Começou dali os primeiros registros, entradas e saídas do hospital. Ele era considerado frate esvazia guarda-roupa, porque trazia tudo para trocar. Não é? Então, esse santo depois fundou então o ramo masculino. Sim. Em 1892 fundou o ramo feminino. Que bonito. Depois a irmã Cleia contará o resto. Que história bonita. O vosso hábito é bastante interessante e cheio de simbolismos. O que nos pode falar sobre o vosso hábito? O nosso hábito, como muitas pessoas nos veem, temos um hábito oficial. Dependendo da nação, onde é calor, onde é frio, muda a cor. Na Europa é negro, o hábito oficial. Nos outros países mais quente é o cinza. E temos a cruz vermelha, onde trazemos desde a época de São Camilo.
onde que ele escolheu por causa daquele sonho da mãe. Sim. E também por estar na área da saúde e a distinguir a ordem dos jesuítas da ordem dos ministros dos enfermos. Então pôs essa cruz vermelha, onde nos lembra também no historial de São Camilo, diz que era esse símbolo, ajuda também no combate ao demônio, que o demônio na presença da cruz foge. Então somos a vida nossa dedicada ao sofrimento, ao doente, ao que está morrendo, e nos lembra também a paixão de Cristo, que por ele estamos dispostos, a quem quer abraçar este carisma, até dar a vida, se um doente necessita no momento de contágio. Que forte! E já chegou ao fim a nossa primeira parte, um programa muito rápido, mas acredito que aí em casa deva estar encantado com esta congregação e com a força deste homem, força de São Camilo. Então fique connosco para a segunda parte para conhecermos ainda mais um bocadinho deste belíssimo carisma. Até já! A espiritualidade é um pilar muito importante que nos aproxima mais de Deus. E as irmãs de São Camilo são um grande exemplo. Como eu disse no início do programa, a igreja é um grande jardim e elas são uma dessas rosas desse jardim que ajudam a nós aproximarmos ainda mais do céu e trazem o céu à terra para aqueles que mais precisam, como já puderam ver na primeira parte do nosso programa. Mas agora, antes de continuarmos a conhecer um bocadinho mais de forma profunda este carisma, vamos para a nossa rúbrica Saúde e Bem-Estar. E estamos aqui com a Inês, que nos veio falar sobre a diferença entre parte normal, parte natural e sobre esta assistência que as doulas, que têm um papel tão importante neste caminho que o casal vai fazendo até ao parto e também durante o parto. Podes-nos dizer, pode-se ter um parto natural no hospital, mas também se pode ter em casa. Fala-nos um bocadinho dessa realidade. Sim, é possível. Já acompanhei várias mulheres que optaram por ter um parto hospitalar e conseguiram ter um parto totalmente natural. Portanto, e a doula pode entrar? Sim, alguns hospitais em Portugal já permitem que a doula entre em simultâneo. Outros, como é prescrito por lei, entramos em alternância. Portanto, a lei garante a cada mulher que tenha até 3 acompanhantes em regime de alternância. Então, sim, é possível, não é, ter um parto natural num hospital, não é? Mas claro que isso vai depender sempre dos protocolos hospitalares, da própria equipa que está no hospital e também da rede de apoio que essa mãe tem. Por exemplo, ter uma doula, claro que vai fazer a diferença. Sim. Mas também é possível, como a Sandra perguntava, ter um parto natural em casa, não é? Acompanhado também por enfermeiras parteiras. Até é mais favorável ter um parto natural em casa, porque o ambiente é no seu ambiente propício, com o respeito pela natureza, pelo corpo da mulher, portanto é mais propício que esse trabalho de parto se desenrola mais favoravelmente em casa. E a questão da privacidade, sim, não tem nada a ver, não é? E por ter uma equipa também que a mulher já conhece, não é? Há uma relação de confiança, é diferente, naturalmente. O parto domiciliar é uma opção cada vez mais discutida e de uns anos para cá ouve-se muito falar dessa questão. Quais são as vantagens e desafios dessa escolha em comparação com o parto hospitalar? Já falou um bocadinho? Sim, mas vamos continuar, não é? Sim, é verdade que o parto antigamente, não é? Há cerca de 100 anos, o parto domiciliar não planeado, porque não era assistido por profissionais, não é? Era a grande maioria. Atualmente, o parto em Portugal, nós não temos assim dados estatísticos ainda. Os últimos que sabemos são de 2019, se não estou em erro, significavam 1% dos nascimentos, portanto ainda era aquela data muito parque, não é? Mas tem várias vantagens, não é? Uma delas que a mulher está num espaço que conhece, sente-se confortável, segura, não é? Pode ter a equipa que ela quiser, a família que ela quiser, inclusive os filhos, não é? Que já tenha. Também tem bastantes benefícios porque a mulher pode comer, pode focalizar, pode andar, portanto pode estar onde ela está à vontade. Está à vontade, exatamente. E também
para além disso, geralmente está associado a menos protocolos, não é, hospitalares, sim. Portanto, há contacto pele a pele imediato. Sabemos que também tem uma tendência maior para o aleitamento materno ser iniciado na primeira hora de vida. Os desafios, eu acho que o principal desafio para as famílias portuguesas escolherem o parto domiciliar ainda pode ser a questão financeira, porque sim. não é um serviço ainda comparticipado pelo Sistema Nacional de Saúde. Por exemplo, a Inglaterra já é, não é? As mulheres tanto escolhem para ir no hospital sim. como para ir em casa sim, e esse sim. serviço está abarcado pelo Serviço Público de Saúde. Em Portugal ainda tem custos associados, não é? Eu acho que esse pode ser um entrave. Sim. E depois também a desinformação das pessoas à volta, não é? Lidar com alguns comentários de algum julgamento ou até desconfiança. Estereótipos, exatamente, ou que são loucos, ou, não é? Mas também essas informações ou esses boatos que dizem muitas vezes não são baseados em evidências. Portanto, também desmistificar isso. Eu diria que estes são os principais desafios. E uma vantagem também é a humanização do parto. Do parto, claro. Que isso é extremamente importante. Sim. A mulher e o marido estão rodeados de pessoas que confiam. Exato. E que sabem... E que os conhecem. Exato. Eu acho que isso também é muito importante, não é? Porque há uma história daquela mulher antes daquele momento do parto, sim. não é? E é muito importante conhecer os seus medos, a sua história, não é? E infelizmente num hospital isso não é possível, não é? Então isso também para mim é uma grande vantagem de termos uma equipa que nós já conhecemos claro. Antes e que temos uma relação de confiança. Isso é muito, muito importante. Sim. Quais são os requisitos de segurança que considera essenciais para que um parto domiciliar seja bem sucedido e seguro tanto para a mãe quanto para o bebê? Existem algumas guidelines, inclusive na Ordem dos Enfermeiros, que as grávidas podem consultar, não é? Estas guidelines dizem-nos que deve ser uma gravidez de baixo risco, portanto não pode ser uma gravidez de alto risco, que haja também um seguimento pré-natal. Sim, claro. Sim. Já trabalhou com mulheres que optaram por um parto domiciliar? Já, e cada vez mais tenho casais que me procuram que têm o intuito de ter um parto domiciliar. Eu acho que é realmente uma escolha que cada vez cresce mais entre as famílias. Vou fazer uma pergunta que não está aqui. Alguma experiência que te marcou até hoje? Sim. Olha, eu acho que a experiência que mais me marcou até hoje nem foi o parto domiciliar planeado. Era um parto hospitalar, mas que foi tão rápido que nasceu em casa 8 minutos depois de eu chegar, portanto, com a equipa de bombeiros, que também foi acionada. Essa experiência marcou muito porque realmente é possível, não é? Um bebê nascer em casa, não é? Foi muito bonito. Muito rapidamente, fala-nos desses materiais que estão aqui. Então, estes materiais são usados para métodos não farmacológicos de alívio da dor. Alguns deles têm o meu rebozo, que é um pano mexicano, que pode tanto ser usado como método de alívio da dor, como também para posicionar o bebê. Temos a bolsa de sementes, para também usar na contração. A máquina para massajar. Que tanto se eu soubesse! Tanto pode ser para a mulher estar mais descontraída, sim, não é? Sim, para relaxar, porque promove também que a sua pelve se abra, como também para lidar com a contração. E também tem o pente, que é um ponto de pressão para fazer. Pressão porque o nosso cérebro não sabe lidar com duas dores ao mesmo tempo. Então, todas as minhas grávidas até hoje, que já foram várias, todas elas aderem sempre muito bem ao pente. Sim. Inês, a nossa rubrica de hoje chegou ao fim. Muito mais haveria a dizer, acredito. É verdade. Fala-nos só o teu Instagram. Para quem então é doula.inesalvim. Pronto, então já sabe, pode consultar o Instagram da Inês, pode seguir. Muito obrigada pela tua presença tão boa no nosso programa. Obrigada. E por este tema tão bom. Obrigada. E agora vamos voltar para a nossa conversa. Estamos hoje aqui no nosso programa a falar sobre as irmãs de São Camilo, um carisma belíssimo, como já pode ter visto, um fundador forte, com um coração forte e com um coração bastante também humilde.
O que é que caracteriza o vosso carisma e de que forma é que se reflete no trabalho diário? Então, nosso carisma se caracteriza não como uma mãe que cuida do seu único filho doente. Isso que uma frase de São Camilo dizia. Então, essa é uma das frases importantes que ele dizia. Cuidar do doente como se fosse o seu único filho, não? Doente. Então, para dizer que temos uma particularidade muito grande, não? Um amor muito grande, uma tenerezza da mãe muito grande com esse doente, não? Então, isso é muito importante no nosso carisma, no nosso trabalho do dia a dia, porque é aquilo que nos ensinou, que nos transmitiu o São Camilo, Santa Josefina Vanini e o Beato Trezza, não? Que é sobre essa tenerezza, nessa humanidade que temos versus o doente ou a outra pessoa, não doente só fisicamente, mas também espiritualmente, não emocionalmente, que é um global da pessoa humana. Quais são os principais desafios que as irmãs hoje enfrentam na vossa missão? Então, os desafios hoje, eu vou dizer agora assim, são duas coisas muito importantes. Primeiro, a democracia, não? A segunda é a falta de vocações. Sim. Então, a primeira, a democracia, porque hoje nós temos muitas leis, muitos requisitos. É importante, faz parte, não? Só que o que acontece hoje no nosso dia é que nossas irmãs hoje estão muito atrás de computadores, das cartelas clínicas. Quis dizer burocracia. Burocracia. Sim. Ai, sim. desculpa. Não faz mal. Burocracia. Estamos muito atrás dos computadores, cartela clínica, porque para que tudo saia bem, Sim, claro. pela própria falta de vocações, não? Sim. Porque não temos, às vezes, irmã suficiente para também que ajuda nesse trabalho, porque a responsabilidade é muito grande nossa, não? Então, temos que saber como lidar com esse nosso trabalho, porque não é que o nosso trabalho seja só na parte da assistência também. Mas hoje que nós vemos muito na nossa realidade do nosso tempo agora, é próprio essa dificuldade nossa. A diferença que tem, por exemplo, nós aqui a Fátima, como nós estamos a domicílio, nós estamos mais próximos. Sim, sim. Nas outras casas nossas, nós quase não conseguimos estar um pouco, mas não. Porque a irmã tem a responsabilidade de ver tudo dentro de um reparto, não? Entendi. Então, a responsabilidade é sua diante das leis que nos pedem, dos requisitos que vem pedido do Estado. Então, para nós, eu acho que isso aí é muito, muito, muito importante mesmo, que tem essa dificuldade, que nós, às vezes, tem esse desafio, que temos que... Porque não era assim no tempo de São Camilo, não? Mas o que vamos fazer? Temos que adaptar também ao tempo. Porque também não significa que, para nós, irmãs, só está ali, não? Por exemplo, o nosso carisma é cuidar do doente, mas cuidar do doente hoje nós temos muitas irmãs também que fazem outros cursos, não? Como psicologia, farmácia, advogada, economia, pedagogia também, só que a maioria está na área da saúde. Então, o que significa? Tudo isso vai ser para quê? Para cuidar bem do doente. Sim. Porque a psicologia, o advogado, ou a farmácia, tudo isso, não? Então, são essas escolas também que nos levam também a fazer essa escola também, mas que também depois é para um bem da pessoa, não? Da pessoa, que esse é o nosso escopo. De que forma é que a oração e a espiritualidade influenciam o vosso trabalho no dia-a-dia? Então, a oração, para nós, é uma coisa assim, muito importante, porque sem a oração, para nós, camiliana, não, falta um pedaço, não, daquilo que é o essencial da vida de nós, camilianas ou consagradas. Porque nós temos a missa, a vida comunitária, a oração pessoal, que é aquilo que dá força para nós depois nessa assistência. Sim. Porque cuidar do doente, qualquer pessoa pode cuidar. É verdade. Não? Mas como cuidamos nesse sentido que nós pegamos própria essa força, essa energia, da onde? De Jesus sacramentado, não? Que depois vai nos dar força de depois poder cuidar desse doente. Dar Jesus ao doente. E não dar a nós mesmos, sim, não é? sim. Isso é importante. Se a nossa espiritualidade é isto, é viver sermos nós Jesus misericordioso, para Jesus crucificado, que é o doente. Acredito que tenham muitos testemunhos para dar, muitas experiências. Falem-nos de algo que vos tenha marcado. Então, para nós eu falo do nosso tempo em geral, do mundo, de nós familianas, que hoje nossos hospitais, casas de repouso recebem tantos agradecimentos do tempo do Covid. Sim. Porque nossas irmãs passaram dias e noites nesse trabalho, não? Com os doentes, com o Covid, se vestiam tudo com aquela terno, tudo que se vestiam.
E às vezes até para comer elas falavam que era difícil, que alguém tinha que dar, às vezes, com a mão, porque não podia tirar, porque uma vez que tirava, tinha que trocar tudo de novo. Sim. Então, assim, foi um desafio muito grande, foi difícil nessa época, mas que elas também viram próprio hoje os frutos, porque são muitas pessoas que agradecem as irmãs até hoje, por esse trabalho que elas fizeram, tantas vidas que conseguiram também salvar através delas, não? Porque elas estavam ali dia e noite, praticamente. Dia e noite estava junto com esses doentes, não só cuidando também do corpo, mas também assim apoiando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, não? E uma experiência forte que tivemos na congregação foi que o primeiro bolo de irmãs que se infectaram foi na casa-mãe, uma casa de formação, e não na obra assistencial. Tínhamos o hospital a 15, 20 minutos no centro de Roma. Em vez foi a casa-mãe, onde tinha jovens de formação, onde tinha uma irmã que foi em umas reuniões com os médicos para organizar se tivesse uma pandemia. Essa irmã que se infectou por primeiro, que teve entubada, mas se salvou. Graças a Deus. Graças a Deus, sim. Como é que as irmãs dão esse apoio aos doentes, mas as famílias não ficam de fora? Também dão esse apoio às famílias. Como é que se realiza todo esse processo? Aqui no domicílio eu também estive cá em Fátima, é muito bonito isto, seja na família como na grande bloco de vidas religiosas que estão aqui e que beneficiam também da nossa assistência. Nas famílias, por exemplo, uma mãe que tem uma consulta, então tem o idoso em casa, íamos ali 3, 4 horas até ela ir em Ourenho ou em Leiria e ficávamos a alimentação, a medicamento até que essa senhora voltasse. À mesma noite, alguma família nos chama, ou nos chamaram no passado, e para a vida religiosa também, porque são irmãs que têm ou a escola, ou têm outra atividade no santuário, etc. E também irmãs de clausura, e temos esse grande dom de poder também entrar nas irmãs de clausura para dar assistência, que é para continuar cada uma o seu carisma, e as famílias. Tem idosos aqui que têm as famílias fora. Então, para dar mais serenidade e tranquilidade, são aqueles pontos de idas na casa do idoso, fazer uma companhia, ajeitar a medicação, o almoço, e deixar servidinho, ou voltar de tarde. Então, são um aspecto que também a família fica mais aliviada. Sim. Qual é a importância porque pelo que eu já vi, como vocês já disseram, vocês não cuidam só fisicamente da pessoa, vocês cuidam do físico, do psíquico, mas também da espiritualidade, da alma. Como é que a importância da espiritualidade na vivência destes doentes, dos doentes que vocês cuidam, qual é a importância? Eu acho que uma característica muito grande nas nossas casas, nas nossas obras, é que vivemos dentro das obras, onde temos uma capela, temos a capelania, Sim. Onde não temos os sacerdotes 24 horas, as irmãs fazem essa parte, ministram a Eucaristia, onde preparamos os doentes 2 vezes por ano, festa de São Camilo e Nossa Senhora de Lourdes, para receber os sacramentos da unção dos enfermos. Diariamente temos a Santa Missa, os doentes podem participar, os idosos, e também temos essa abertura para a população. As nossas capelas são abertas também para as pessoas de fora, pessoas idosas ou vizinhos que podem Sim. também usufruir disto. E que englobamos a nossa oração diária, fazemos muitas, mesmo nos hospitais, são feitas a oração da manhã, uma oração, as irmãs saem da capela com o Santíssimo e vão nos repartos, nos pisos, a dar a comunhão para os enfermos. Preparamos também para as confissões, a fazer um exame de consciência. Orientamos também a oração das jaculatórias, que são pequenas flechas que mandamos ao Senhor, não é? De amor. Que às vezes com a doença a pessoa até perde aquele gosto de rezar. Sim, com certeza. Ou a revolta, às vezes Sim. por uma doença, não? E no que a gente vai ensinando esse uso da jaculatória, o coração vai amolecendo. Muito, muito bonito o vosso trabalho. Quer dizer alguma coisa? Então, assim, é como São Camilo mesmo dizia, não para nós como camilianas, não, que acho que não tem para nós, falando como camiliana, que não tem uma espiritualidade maior para nós que é próprio os escritos, aquilo que nos deixou São Camilo, Claro.
porque quando ele já começou com tudo, a reformação, não, dos hospitais antigamente, com tudo isso nós vemos que hoje, no nosso tempo hoje, não, como que aquilo foi evoluindo e entre já 400 anos, não, e ver como que ainda aquilo que ele ensinou, com aquele modo, aquela tenereza, como uma mãe que eu falei antes, cuida do seu único filho doente, ele ainda conservamos aquilo, não? Aquilo que nós vemos que hoje, aquilo que nós devemos ser ou fazer para a pessoa doente, no seu total. Às vezes até quase substituímos a família. Sim. Quer dizer, o trabalho, o corre-corre do dia a dia, é para trazer mais humanidade, não? Humanização na nossa assistência, é estar a canto, fazer de filho, de filha. Nas grandes festas, o dia do pai e o dia da mãe, seus filhos não podem, cai um dia de semana. Então, com a equipa também de educadores, chamamos os filhos que façam um pequeno vídeo. Então, isso traz aquela alegria ali com o grupo, fazemos ver os vídeos dos próprios familiares, fazer eles estar presentes nesses momentos também. Vocês cuidam da pessoa como um todo e isso aí é fundamental. Não veem a pessoa em partes, mas é no seu todo. Isso é belíssimo. Global. Parabéns. Obrigada. Vocês têm falado muito da questão da formação, que também é muito importante. Qual a relevância da formação das irmãs para melhor atender às necessidades espirituais dos enfermos e como se dá este processo? Então, a formação das irmãs, né, como já falamos, né, estamos falando dessa cura também do doente, não só físico, mas também interiormente, não, espiritualmente. Nós, todas as irmãs, não têm essa base teológica. Sim. Então, a base teológica para nós é muito importante, primeiro. Depois, nós também temos a básica enfermeirística, porque são duas coisas que devam ir juntas, não? Sim. Uma teológica, que é aquilo que vai te aspirar, aquilo que nós temos que lidar com o doente, e também depois para cuidar do corpo, não? Sim. Então, são duas coisas muito importantes para nós como camilianas, mesmo que a pessoa depois faça outros cursos, como eu falei antes, mas estão tudo relacionado para um bem do doente, não? Mesmo que você é uma advogada, mas aquilo ali é para quê? As cartelas que está preparando, tudo aquilo, não é para um bem do doente, não? Então, são duas coisas importantes, teológica e, para nós, enfermeirística. Como é que vocês promovem a saúde mental e emocional dos doentes? Isso é uma vigilância, mesmo uma pessoa idosa ou um enfermo, temos que ter aquele olhar, porque certas patologias levam a um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psíquico. Hoje tem muitas doenças psíquicas, certos transtornos, não é? E abordamos, às vezes, pode acontecer de ter um momento crítico agudo, mas se não, no dia a dia, trazer aquele ambiente calmo, tudo aquilo que leva a pessoa a estar mais serena. Se eu dou mais tempo à escuta, que hoje não tem, e se não conseguimos atingir esse equilíbrio com a escuta, com a oração, com a reflexão, daí temos que levar também a parte farmacológica, marcando consultas com geriatria ou psiquiatria. Então, engloba tudo. Temos também essa formação psicológica, que conseguimos atingir, a ver que o doente está, naquele aspecto ali, está desequilibrado e temos que dar abordar auxílio, também esse auxílio, sim. Que iniciativas de voluntariado existem para quem deseja contribuir com a vossa missão? Assim, nos hospitais temos, especialmente na hora da alimentação dos enfermos, porque hoje em dia são poucos os enfermos que têm uma visita de um parente. O pessoal de serviço não consegue chegar também a tudo. Então, tem o voluntariado muito bem formado, bem consolidado. Nas nossas obras aqui em Portugal, temos muita também ajuda de pessoas, de leigos, que cooperam conosco, por exemplo, na condução. Para ir longe, ver um doente, se a irmã não tem carta de condução, temos essa disponibilidade dos leigos que se oferecem. Sim. Em Lamego também para as festas, para organizar as festas, fazer um bingo, uma atividade assim. Os leigos nos ajudam muito, nos apoiam. Isso é importante. Sim. Como é que podemos, enquanto comunidade, apoiar o vosso trabalho? Nesse sentido, acho que de voluntariado, talvez até temos experiências de pessoas leigas que faleceu a mãe ou assim o próprio marido na nossa instituição, que depois ficam afecionados e voltam e querem apoiar.
mesmo se emocionam a vez estar perto de um idoso, mas estar ali fazendo uma massagem numa mão de um idoso, às vezes nem a pessoa não é preparada, não é uma enfermeira, pode ser uma pessoa leiga, simples, mas passar ali 10 minutos, 15 minutos, ouvindo ou estando presente a canto a um idoso, aquilo enche o coração. Faz bem ao idoso e faz bem à pessoa que passa, não é? Todo mundo recebe, não? Sim. E também eu vejo, não, como para nós ainda está em processo esse do leigo, não? Sim. Leigo, camiliano, como por exemplo em Portugal ainda não temos. Tem uma esperança de ainda ter. Vão ter. No Brasil tem muitos e na Itália também, né? No senso de voluntariado, de ajudar. Eles vão com as irmãs na Itália, vão junto, pega aqueles doentes da rua, vão levar lá para os nossos hospitais ou então indicar para onde que vão. As irmãs têm uma casa lá em Roma, no centro, né? Via Giusti, que fazem próprio esse trabalho mesmo com os pobres. Vai lá ou então leva alguma coisa para eles. E também, assim, estamos em processo dos leigos para, né? Para melhor ajudar também os doentes um amanhã, porque como tem os camilianos, tem as irmãs, mas quem sabe no futuro também esses leigos têm esse compromisso, não? Mas é claro, hoje para nós como os nossos funcionários, nós temos uma ajuda muito grande, não, dos leigos, porque sem eles, as nossas obras não poderíamos fazer. São os 1000 braços. Eles são os 1000 braços, não são, São Camilo falava os 100 braços da caridade. Então, quem nos ajuda hoje é quem? É os funcionários, porque nós somos poucas. Vem lá, amigo, elas estão em 3. Quem está ali cobre é os funcionários, não? Como agora, em previsão da quaresma, tivemos um sacerdote capuchinho que veio de... Capuchinho, não. Carmelita, que veio de Lisboa. Esteve lá 2 dias a preparar, a fazer umas conferências, adoração ao Santíssimo, escuta e confissão dos funcionários, dos trabalhadores. Em cada horário, foi feito para o grupo da manhã, foi feito outro para o grupo da tarde, 2 horas para cada turno, para o grupo da noite, das 10 à meia-noite. Então foi muito bonito. A experiência, assim, até muitos choraram. E sobre o perdão, foi falado muito sobre o perdão. Foi uma experiência bonita. Irmãs, já estamos mesmo na reta final, bem rápido, uma mensagem para quem está lá em casa. Particularmente eu lanço a mensagem ao jovem. Temos que escutar o que Deus quer de nós. Hoje em dia, com tanta voz que nos chega, temos que dar tempo a ouvir a voz de Jesus. O Senhor, o que quer de mim? Irmã? Eu acho que já falamos tudo, não, praticamente, mas eu acho que é próprio hoje esse conhecimento, não, do bem, daquilo que se faz para o próximo, não, daquilo que recebemos. Nós fazemos, é claro, o bem sem esperar que recebemos, não? Acho que isso é muito importante hoje também para a juventude, não, aquelas crianças que estão crescendo, próprio com essa base do berço que se começa para depois um amanhã ser um cristão, né? Que podem ajudar as pessoas também. Não falo tanto assim também só de vocações religiosas, mas como família, não? Que eu acho que a mensagem que passamos hoje é próprio esse conhecimento, aprender as coisas básicas da nossa vida para um amanhã poder servir melhor, ser um bom cristão. Irmãs, dentro da sociedade. Obrigada pela vossa presença e obrigada por trazerem o vosso carisma, que é tão rico e tão bonito. E assim que está em casa, o nosso bem-aja, que Deus o abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Obrigada. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.